Atos 18. Todo mundo encontrou? Amém. Amém. Vamos ler então a partir do versículo 1. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto, chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles. E por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou inocente e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali entrou em casa, ou melhor, na casa de um homem temente a Deus chamado Tício Justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviram, criam e eram batizados. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Nós vimos semana passada o que é considerado o sermão mais sofisticado de Paulo no livro de Atos, que foi o seu sermão em Atenas. Mas a gente percebeu que o resultado em Atenas não foi bom. Poucas pessoas se converteram, os filósofos estoicos e epicureus saíram e deixaram Paulo falando sozinho. Então Paulo vai partir para a cidade de Corinto sem ter uma igreja plantada em Atenas, pelo menos que conheçamos, né? E ele vai dizer em sua carta aos coríntios, né, que chegou lá em grande temor e fraqueza e decidiu nada saber a não ser Cristo e Cristo crucificado. Então, há discussões sobre o que deixou Paulo realmente fragilizado na cidade de Corinto. Muitos acreditam que foi realmente o resultado ruim, porque pode ter sido que Paulo tenha usado de toda a sua técnica, de todo o seu conhecimento para falar aos filósofos e o resultado não foi o que ele esperava. Independente do que tenha sido, o fato é que, chegando na cidade de Corinto, Paulo vai conhecer um casal chamado Áquila e Priscila. O que era a cidade de Corinto? A cidade de Corinto era uma cidade comercial. Haviam 2 portos em Corinto. Então o comércio era muito intenso. Não só por conta dos portos, mas porque era a capital da Acaia. Isso quer dizer que ela era maior do que Atenas, no que tange a questão comercial e também no que tange a questão religiosa. Interessante, né? Se Atenas havia tantos ídolos e templos, Corinto muito mais. Corinto era conhecido como a cidade em que a deusa padroeira da cidade era Afrodite, que era a deusa do amor. Não o amor como você está pensando, porque a cidade era conhecida por causa da sua imoralidade sexual. Para nós termos ideia, na cidade de Corinto haviam as sacerdotisas que eram prostitutas cultuais. E que eles acreditavam que em mantendo o relacionamento sexual com essas prostitutas, Afrodite iria abençoar a fertilidade da terra. Tanto que nos livros antigos você vai encontrar a expressão corintianizando,
que quer dizer sendo imoral como uma prostituta. Você vê o nível que era a cidade em que Paulo estava. Então era uma cidade rica, uma cidade grande, uma cidade promíscua, como todas as cidades grandes pagãs do tempo antigo. E o texto vai dizer para a gente, Lucas vai dizer para a gente, por exemplo, que ele encontra esse casal, que eles são judeus, né? Que é Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. O texto vai dizer para a gente que eles vieram de Roma, porque o imperador Cláudio havia emitido um édito expulsando todos os judeus de Roma. Ele vai dizer isso logo no versículo 2. Interessantemente, aqui para título de curiosidade, o escritor Suetônio, ele vai citar que o motivo dos judeus terem sido expulsados de Roma foi porque havia muito tumulto nas sinagogas judias em Roma. E esses tumultos se tornaram intensos, comuns, a ponto de ser necessário expulsar todos os judeus de lá. E Suetônio vai dizer que o causador dos tumultos era um tal de Crestus. Existe esse texto, né? E que muitos estudiosos dizem que no final da história ele escreveu errado, porque era Cristo. E ele escreveu Crestus, porque Cristo é uma expressão hebraica, e ele não falava hebraico, ele era italiano de Roma. Então, provavelmente o motivo do tumulto em Roma, que vai fazer com que os judeus sejam expulsos de lá, e esse é o motivo de Áquila e Priscila estar em Corinto aqui, é que nas sinagogas haviam cristãos que haviam se convertido em algum momento, quem sabe no Pentecostes, quando os judeus de várias partes do mundo estavam em Jerusalém, e voltando para Roma eles começam uma discussão, uma tentativa de demonstrar através das escrituras de que Jesus era o Messias. E aí, como nós vimos em Atos, que quando Paulo fazia isso, o problema começava, as perseguições se iniciavam, em Roma provavelmente estava acontecendo a mesma coisa. Então Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, eu invento a ordem aqui porque nos textos paulinos Priscila vem primeiro, né? Em Atos Áquila vem primeiro, mas nos textos como por exemplo a carta 1 e 2 Coríntios, a Priscila vem primeiro, porque provavelmente Priscila era mais envolvida com a igreja do que Áquila. Mas você já viu o pano de fundo? Eles se encontram e o motivo deles estarem juntos é que a profissão de ambos é a mesma. E aí nós vamos ficar sabendo através de Lucas que Paulo tinha uma profissão. O texto vai dizer para a gente que ele era fazedor de tendas. O que isso significa? Não que ele fazia somente tendas, né, para que as pessoas usassem, seja no meio militar, ou seja no meio industrial, mas que ele era um artesão que sabia lidar com couro. Então ele não produzia só tendas, na verdade esse era o nome do ofício, mas o que eles produziam eram diversas coisas com o uso do couro. E Priscila e Áquila também vivem disso, não é? Então eles vão se juntar. E no versículo 3 vai dizer que por exercerem o mesmo ofício passaram a morar juntos. Priscila e Áquila são cristãos, eles não são evangelizados por Paulo, eles já vêm de Roma cristãos, então eles provavelmente fazem parte do grupo dos cristãos que frequentavam as sinagogas em Roma, que estavam criando o problema lá e por isso tiveram que voltar. Então eles começam a morar juntos em Corinto. Paulo começa a trabalhar com eles, é provável que eles tivessem um negócio no centro, né, na praça central da cidade. E Paulo também se junta para fabricar, para produzir esse tipo de item, não é? Que era feito com couro. Era necessário muito tempo de dedicação para fazer, porque não tinha máquina para cortar, não tinha máquina de costura, né? Era tudo na mão. Desde o tratamento do couro, que provavelmente Paulo não fazia, né? Porque eram lugares afastados da cidade, porque o material usado para curtir o couro era urina, né? Urina animal, e o cheiro era terrível, chamado de curtumes. Em alguns lugares, inclusive, para título de curiosidade, se quiser comprar um bom sapato de couro top, são normalmente couros oriundos desses curtumes, tratado com fermentação natural através de urina de animais. Assim era feito no mundo antigo, alguns lugares ainda fazem isso, mas provavelmente Paulo não trabalhava no curtume, mas ele comprava o couro, trabalhava o couro e produzia os seus itens, e isso
era necessário para que isso acontecesse muito tempo de dedicação, para que ele chegasse com um produto já pronto para a venda. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai perceber que no versículo 4 vai dizer que Paulo todos os sábados estava na sinagoga judaica em Corinto, debatendo. Ele está discutindo, como ele sempre faz. Ele vai para a sinagoga e começa um trabalho de evangelização, ou melhor, de mostrar através das escrituras sagradas do Antigo Testamento que Jesus era o Messias. Mas tem um elemento diferente na maneira com que Paulo está abordando o seu evangelismo em Corinto das outras cidades. É só aos sábados, porque ele precisa trabalhar com coro para a sua manutenção. Então você vai perceber isso aqui. O primeiro elemento eu acho que é importante é que ele está sozinho, né? Os seus amigos ainda estão provavelmente em Bereia, em Tessalônica, Filipenses, ensinando. Ele está sozinho na cidade, mas ele também precisa trabalhar para produzir recurso para se manter na cidade. Por isso que ele só vai na sinagoga no sábado. Por isso que ele não tem um trabalho de evangelização mais efetivo na cidade de Corinto, como era, por exemplo, nos textos anteriores, em Bereia, em Filipos, em Tessalônica, que ele fica o tempo inteiro nas praças pregando, abordando as pessoas à medida da sua estratégia. E aí o que o texto vai dizer para a gente? No versículo 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, então seus amigos voltaram, né? Eles estavam em Filipos, Bereia, Tessalônica, ensinando, né? Paulo planta a igreja, deixa esses seus amigos, seus companheiros de viagem, ensinando aqueles novos cristãos, e agora eles vão se encontrar em Corinto, não é isso? Então eles vêm da Macedônia, não é? Macedônia foi onde Paulo teve a visão, não é isso? Desce para a Macedônia, a visão que ele tem do homem chamando, ele vai terminar na cidade de Filipos. Silas e Timóteo vêm de lá. E diz o quê? Que depois que eles vêm, versículo 5, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra. Correto? Em algumas traduções, entregou-se completamente à pregação da palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Agora não é só mais ao sábado. Agora são em todas as oportunidades. Agora não é só mais no sábado. Agora é a estratégia de uma maneira integral. Não só de judeus, mas como também de gentios, como a gente vai ver no decorrer desse texto. Mas a pergunta que fica é, por que mudou? Por que Paulo começa pregando somente no sábado, na sinagoga, e quando seus amigos chegam, ele se entrega completamente, integralmente à pregação da palavra? Eu penso que uma possibilidade, você deve ter pensado nela, bom, seus amigos chegaram, né? Agora ele tem os companheiros, agora ele não está mais sozinho. Mas esse argumento é ruim porque em Atenas ele também estava sozinho. Em Atenas ele pregou na sinagoga e pregou nas praças, ainda foi falar para os filósofos na ágora. Por que aqui em Corintos acontece uma mudança? Paulo se limita ao sábado e de repente, quando seus amigos chegam, ele parte para uma missão integral, no bom sentido da expressão. E eu vou dizer para você porque, pedi para o Guilherme botar um texto aqui e nós vamos ler. Porque concomitantemente a esse episódio, antes de você ler, vamos conversar aqui, à medida em que Paulo está em Corintos, ele vai depois escrever uma carta para essa igreja que vai nascer aqui, que é a carta 1ª e 2ª Coríntios, correto? E lá ele vai dizer o motivo dele não estar trabalhando integralmente na pregação do Evangelho. O primeiro texto é esse aqui, 2 Coríntios 11:9, se você quiser abrir ali, ele diz: quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, que irmãos são esses? Os 2 amigos que vieram de Filipos, não é isso? Quando os irmãos que vieram da Macedônia supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. O que eles trouxeram? Que foi o que supriu a necessidade de Paulo.
uma oferta da igreja de Filipos, que ele havia plantado. Então, para que você entenda o que está acontecendo aqui, por que Paulo não está pregando integralmente? Porque ele não tem como se manter, ele não tem dinheiro, ele não tem recurso, então ele precisa trabalhar, ele precisa produzir alguma coisa para ter como se alimentar, como pagar o aluguel do lugar onde ele estava, para que ele pudesse pregar em Corintos, correto? Por isso que ele só prega no sábado. Mas quando chega, como diz o texto, Silas e Timóteo com uma oferta da igreja de Filipos, o que vai acontecer com Paulo? Ele vai se dedicar integralmente à pregação da palavra. Por quê? Porque ele não precisa mais fazer as tendas, porque ele não precisa mais produzir itens de couro para a sua manutenção. Acho que você já entendeu o que está acontecendo aqui. Depois ele vai escrever uma carta para os filipenses, que foi a igreja que mandou a oferta para Paulo se manter, que é o segundo texto aqui. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, quando ele saiu de lá, ele plantou e sai de lá e vai terminar em Corinto, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Paulo chega em Corinto, ele não tem dinheiro, ele não tem recurso, ele precisa trabalhar, produzir couro, por isso ele está na sinagoga somente no sábado, os resultados são poucos, mas aí quando Timóteo e Silas chegam com a oferta dos filipenses, porque Paulo estava passando problema financeiro lá, então ele vai com essa oferta poder se manter, e aí ele começa uma pregação intensa do Evangelho, é quando essa igreja vai nascer em Corinto. Eu acho que você entendeu. Amém? Qual é o ponto aqui? Se você fosse pregar esse texto, o que é que você pregaria nesse momento? Essa pergunta que eu me fiz. Por que Lucas, que é o escritor de Atos, está dizendo que e Paulo se entregou completamente à palavra? Porque Timóteo, ou melhor, porque Lucas, ele está mostrando para os destinatários a importância da oferta dos Filipos para que o Evangelho continuasse a ser pregado em Corinto. A importância de ser alguém que faz parte do reino de Deus e entende a importância que é o reino de Deus e que dedica não só a sua vida, seus talentos, seus dons, mas também seus recursos para que o reino de Deus continue a funcionar, para que o Evangelho continue a ser pregado, para que as vidas continuem sendo alcançadas. E aí o meu ponto aqui não é semelhante a esse, não, você tem que dar dinheiro para a igreja porque Deus vai te abençoar, porque seus sonhos vão se realizar. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando realmente de ver valor no reino de Deus e querer ser participante. Se você não pode ser aquele que vai, se você não pode ser aquele que se dispõe a estar lá, se você não pode ser aquele que realmente abandona tudo para ir pregar o Evangelho, você precisa ser aquele que mantém os que vão. Você precisa ser aquele que realmente está interessado em ser participante ativamente da pregação do Evangelho. Uma ilustração muito antiga, né? Mas que usei durante muito tempo, posso retomá-la agora. Só tem 2 lugares para estar no reino de Deus. 2. Ou você entra no poço, e entrar no poço vai produzir cicatrizes, marcas, arranhões, ossos quebrados e muitas vezes perder a vida, ou você está fora do poço segurando a corda para os que estão entrando. Não tem um terceiro lugar, não tem o lugar do espectador no reino de Deus, porque quando a gente fica de espectador, achando que não, o meu dinheiro é só meu, ninguém toca, vai faltar para quem está à frente, mano. Já pensaram nisso? Vai faltar para quem está realmente na linha de frente da guerra, da batalha, da pregação. E quando falta, o que acontece? Deus vai suprir, eu tenho certeza disso, mas vai tirar de outros que normalmente já participaram, já contribuíram, eles vão ter que fazer de novo. Então no final da história, no papel de espectador, como Paulo está dizendo ali, ó, nenhuma outra igreja, tu acha que ele está falando isso aqui elogiando? Ele está elogiando ali, como vocês bem sabem, Filipenses, nos primeiros dias do Evangelho, quando partiu da Macedônia, nenhuma igreja
que Paulo havia plantado, ele era o pai na fé dessas pessoas. Nenhuma igreja participou financeiramente. Paulo não era um homem de pedir dinheiro, ele não pedia dinheiro para as pessoas, ele plantava a igreja, ele fazia o trabalho dele. E perceber que, por favor, né, que o cara nem era dali, era um judeu, estava numa cidade completamente diferente da dele, uma cultura completamente diferente da dele, com uma missão de pregação do evangelho, e não perceber que o cara tinha necessidade. Até a caixa reclamou, até ela entendeu, porque é óbvio que a gente sabe que existem necessidades, a gente sabe que existe necessidade nessa igreja, a gente sabe que existe necessidade no reino de Deus, a gente sabe que existe necessidade para que as coisas funcionem, mas por que a gente não se coça? Essa é a minha pergunta. Não adianta se fazer de cego, não adianta se fazer de ingênuo, não adianta buscar argumentos para dizer eu não concordo, porque isso é mesquinhez. A gente não percebe o que Deus tem feito na vida da gente, a salvação de Deus que nos alcançou, que nos transformou. A gente não percebe ou não quer perceber que realmente depende de nós para que o evangelho alcance as pessoas. Aí o que a gente faz? Se faz de cego. E aí Paulo tem que escrever isso aí no tempo dele, 2000 anos atrás. Nenhuma igreja se preocupou comigo, a não ser vocês, ó filipenses. Meu desafio nesse primeiro momento é: participe, seja ativo, entenda realmente que o reino de Deus tem valor. Não é sobre te abençoar no sentido material da coisa, porque pode ser que você seja ativo, participante e não vai ficar rico nunca. Pode ser, eu não sei, eu acredito que não, mas pode ser que sim. Não é sobre troca, não é sobre dar dinheiro para Deus abençoar a minha vida, é entender que Deus é quem cuida da minha manutenção, é entender que tudo que eu tenho pertence a Ele, porque a partir do momento que você reconheceu Jesus como Senhor, Ele é dono de tudo seu. E entender que o seu reino, ele funciona da maneira que funciona porque Deus nos deu a oportunidade de fazermos parte disso. Esse é o diferencial. Não é dar dinheiro, é entender que isso é uma oportunidade, e se você falhar nisso, outros abraçarão essa oportunidade. Por isso tem uma carta falando dos filipenses, igreja que é percebida em todas as cartas paulinas como a igreja que mais Paulo amava. Não tem uma exortação na carta aos filipenses, é chamada a carta do amor, porque a igreja, a única igreja que cuidou de Paulo mesmo em suas prisões. Amém? Amém, né? Amém. Portanto, o desafio de Paulo para nós, de Lucas para nós, é entendermos realmente o valor do reino de Deus e pararmos de ser mesquinhos para com o que Deus tem se proposto a fazer na nossa realidade. O texto continua, não é? Versículo 6 diz que Paulo começa a pregar na sinagoga mais intensamente, agora não é no sábado, agora somente no sábado, é em toda a oportunidade, mas eles se opõem, não é? Eles são duros. E aí ele vai dizer: mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, então, ofensas aqui está bem generoso assim, eles começaram a agir ardilosamente com Paulo, eles começaram a agir de maneira suja, né? Não é só proferir ofensa no sentido de xingar o Paulo, não. Se você for ver o texto no grego, vai dizer que eles começaram a montar armadilhas para de alguma forma prejudicar Paulo naquela cidade. E aí o que vai acontecer? Paulo fica de saco cheio, é o que vai acontecer, ele não aguenta mais. Eu estou pregando para os caras, eu estou mostrando para os caras nas escrituras que Jesus é o Messias. Eles não têm argumento, né? Eles não conseguem combater o argumento. Aí eles começam a jogar sujo agora, começam a me ofender, começam a tentar manchar a minha imagem aqui. Aí o que ele vai dizer? O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou inocente a partir de agora e vou para os gentios. O Paulo vai dizer: eu já falei, vocês não querem ouvir, a responsabilidade toda agora é de vocês. Eu não tenho mais responsabilidade nenhuma sobre vocês. Vocês já ouviram, já não querem, não querem. E ele vai tirar as poeiras do sapato, né? A expressão usada por Jesus, inclusive para os apóstolos, na missão dos 70, né? Jesus fala para que eles fossem, pregassem, aqueles que não os recebessem, que eles limpassem a poeira do pé e fossem embora. É o que Paulo está fazendo agora. Limpar a poeira do pé e dizer assim: eu não tenho mais responsabilidade nenhuma aqui.
eu vou para os gentios. Opa, falou gentio, o negócio até... Eu pensei que era a caixa caindo ali, eu corri para pegar, né? Então, pô, tu pensa aqui, né? A sinagoga aqui, né? A sinagoga era uma pequena igreja judaica, né? E Paulo aqui, ficou lá, né? Com irado, e eu não quero mais saber, vocês não estão ouvindo, então eu vou me embora daqui, não tenho mais nada com vocês, não tenho mais responsabilidade nenhuma com essa sinagoga, eu vou para os gentios. Aí você pensa, pô, ele foi para outro bairro, né? Foi para o outro lado da cidade, ele foi embora de Corinto. O que é que o texto diz para a gente aqui? Isso é engraçado no texto, né? Eu acho que tem humor, inclusive, aqui. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício Justo. Tício é um nome romano, né? Então era um romano residente em Corinto, que se converteu. E provavelmente era um homem de bens, porque tem uma casa grande, e Paulo vai começar a se reunir ali na casa de Tício Justo. Então ele deixa a sinagoga. Por causa dessa oportunidade, a conversão de Tício, ele começa a se reunir na casa de Tício, que ficava onde? Do lado da sinagoga. Então eu penso assim, não sei se você, eu estou rindo sozinho aqui, a gente pensa que eu sou doido, não tem água aqui para beber. Mas então, ele briga, né, com a sinagoga, não quero mais saber, vocês não querem me ouvir, não tenho mais nada com vocês, a partir de agora é problema de vocês, eu vou para os gentios. E para onde que ele vai? Do lado. E aí ele começa uma reunião do lado da sinagoga. Se antes devia estar dando treta na sinagoga, imagina agora. Os judeus, no sábado, ou sei lá qual era o dia, ou todos os dias, estavam acontecendo a reunião na sinagoga. Obrigado, Samuel. Deu uma estrelinha lá no céu. Já tem umas 3, ó. E aí ele vai para a sinagoga, imagina as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Como é que os judeus devem ter ficado? Eu penso que não foi de propósito que Paulo fez isso, assim, eu não vou plantar uma igreja, eu planto a igreja do lado da igreja, né? Vou botar uma igreja do lado daquela igreja ali. Não foi o que pintou, né? O cara se converteu, ofereceu a casa, provavelmente foi isso. Era uma casa grande, ele olhou, deve ter pensado, vai dar problema, né? Mas vamos lá, se é o que tem, vamos começar então essa igreja do lado da sinagoga. E começou a igreja do lado da sinagoga. Os judeus, ele não quer mais saber dos judeus não. Aí qual é o segundo cara que se converte? O líder da sinagoga. Devia estar ouvindo, né? O culto do lado. Óbvio que não foi assim, né? Mas, para você entender aqui a ironia do texto, Paulo não quer mais nada com aqueles caras. Os caras xingaram, achincalharam, acabaram com ele, falou, vou embora daqui. Vocês já ouviram a responsabilidade de vocês. Aí quem se converte? Tício deve ter falado assim, pô, Paulo, vamos fazer um culto lá em casa? Pô, eu estou procurando um lugar onde é, do lado da sinagoga. Ele pensa, sério? Mas a casa é grande. Ele olhou e falou, vamos lá, não tem outro lugar. Aí ele vai. Aí, à medida que ele começa o trabalho lá, quem se converte? O líder da sinagoga. E aí é o segundo aspecto da nossa conversa aqui. O que significa o líder da sinagoga? O que era o líder da sinagoga? A primeira coisa, o chefe da sinagoga, né? O chefe da sinagoga era o responsável pela sinagoga. Ele era responsável pela questão financeira da sinagoga. Ele pagava a luz da sinagoga, né? Ele organizava as coisas na sinagoga. Ele quem organizava os estudos. Ele que organizava toda a funcionalidade, todo o funcionamento daquele estabelecimento. Era alguém eleito pelo povo, era alguém de status, era alguém reconhecido, era um judeu de renome. Não era qualquer um que se candidatava a líder da sinagoga e 10 votava, não. Era alguém de conhecimento, de status social, de respeito, para ser líder de uma sinagoga. Esse cara se converte. E aí o que acontece? Ele vai ser expulso da sinagoga, porque não tem como, né? Não é que ele ia se converter e continuar sendo o chefe da sinagoga. E você vai perguntar, como é que você sabe, pastor? Porque o texto não falou que ele foi expulso da sinagoga. Porque se você continuar lendo, a partir do 12, por exemplo, a gente não vai estudar isso hoje, mas para fim de citação, eles vão levar Paulo até o Gálio, que era o procônsul responsável ali naquela cidade. E Gálio não vai querer votar, ou melhor, julgar o caso de Paulo, que ele acha que é um problema de judeus, não é um problema de Roma. E aí o que acontece? Versículo 17 diz, então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga. Percebe que tem outro chefe da sinagoga agora aqui? Por quê? Porque o primeiro foi expulso da sinagoga, porque ele se converteu. Mas a pergunta que fica é, ele não sabia que ele ia ser expulso? Sabia. Claro que ele sabia. Quando ele tornasse pública
a crença dele de que Jesus era o Messias, aqueles judeus que já tinham achincalhado com Paulo iriam expulsá-lo. Mas mesmo assim, ele torna pública a sua fé e aceita as consequências de crer em Jesus. Esse é o segundo ponto da nossa conversa. Se no primeiro ponto a gente precisa ser mais ativo, participante, porque a gente entende que o reino de Deus tem valor, no segundo momento eu vou dizer para você, não existe fé oculta. Não existe fé em Jesus particular, que ninguém conhece, que ninguém tem acesso, somente você. Não existe a crença sem a profissão, sem professar, sem tornar público, porque foi o próprio Jesus que disse que aquele que me negar perante os homens, eu também o negarei diante do Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também tornarei ele conhecido diante do Pai. A fé cristã é uma fé dos que professam, dos que dizem publicamente, dos que demonstram com as suas vidas, com as suas decisões, a sua crença em Jesus como Senhor da sua vida. Por isso esse homem vai ser expulso da sinagoga. Ele poderia ter ficado quieto, né? Ele poderia ter agido assim, realmente eu entendi, Paulo tem razão, Jesus é o Messias, eu vou ficar aqui quietinho, boca miúda, continua sendo chefe da sinagoga, continua tendo o status que eu sempre tive, o reconhecimento da comunidade. Ele poderia agir dessa forma, não poderia? Sim, mas é assim que funciona? Não, não é assim que funciona, porque uma vez compreendido quem a pessoa de Jesus é, uma vez entendido que o sacrifício de Cristo na cruz é realmente o que nos salva, que Ele é o Filho de Deus que morreu por nós naquela cruz, uma vez reconhecido isso, que Ele é Senhor da nossa vida, a gente rompe. Há um rompimento, gente. Há um rompimento com um sistema corrupto. Há um rompimento com um estilo de vida que não é condizente com o Evangelho. Há um rompimento com tudo que significa ser contrário a Deus. É o que Ele fez. Ele abriu mão. Vocês acham que é fácil? Vocês acham que foi fácil ser expulso da sinagoga, o chefe? Olha que vergonha, olha agora, esse homem, a gente investiu tanto nele, acreditou tanto nele, olha o que ele vem dizer pra gente, que Jesus é Messias, o quê? E aí o cara é achincalhado, mas ele assume as consequências. Eu penso que no tempo dos nossos dias, um problema é a gente tentar moldar o Evangelho a um estilo de vida completamente corrompido. Há uma cultura completamente corrompida, há uma sociedade completamente imoral e iníqua. A gente quer adequar, a gente quer viver um evangelho parecido com um sistema mundano. A gente quer viver um evangelho que a gente dá umas mudadas aqui e ali e pode ficar quietinho, que a gente não perturba ninguém, ninguém reconhece a gente. Mas por que não era assim nos primeiros dias? Por que não era dessa forma? Por que as pessoas morriam por causa do Evangelho? Por que as pessoas iam para a fogueira dizendo que Jesus era Senhor da vida delas? Por que elas viviam uma vida notória de que eles realmente seguiam a pessoa de Jesus? Porque era real, porque era verdade. Mas nós vivemos um tempo de um Evangelho fácil. A gente não precisa abrir mão de nada, continua fazendo as mesmas besteiras, vivendo do mesmo jeito, consumindo as mesmas porcarias, praticando os mesmos pecados, e a gente acha que é só passar a frequentar uma igreja uma vez no ano, dar uma passeadinha aqui num texto desse qualquer, ver um coaching desse na internet pregando alguma mensagenzinha do evangelho bem positivinha, e a gente acha que cristianismo é isso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. É isso? Porque se for isso, eu vou embora agora. Eu volto para o Rio. Agora. Vocês me convencerem que o Evangelho é isso? Não, esse Evangelho não é nada disso. Não tem que ter rompimento. Não tem que ter uma vida diferente. Tem que ter uma vida de santidade. Não tem que ter mudança. Eu vou embora. Porque esse Evangelho eu nem quero. Para esse eu fico na praia, mano. O Rio tá cheio de praia. Tem bala perdida também, mas... não dá para ter tudo, né? Entende isso? Olha a vida do cara, olha a vida do próprio apóstolo Paulo, olha a vida dos discípulos, olha a vida dos apóstolos, olha a vida da igreja primitiva, a vida dos primeiros cristãos sendo perseguidos, morrendo em nome de Jesus, iam para a fogueira clamando que Jesus era o Senhor da vida deles. Esses homens perdiam para ganhar, mas a nossa geração não. A nossa geração é paz e amor.
Jesus é tudo de bom e eu não preciso mudar absolutamente nada. Me perdoem, mas isso não é evangelho. O evangelho exige de nós rompimento com a iniquidade, com a imoralidade, com o mundo perdido, com uma cultura completamente contrária a Deus, para que nós possamos ser luz onde é que nós estivermos. Amém? Amém. Essa foi a história desse chefe da sinagoga aqui, que agora não é mais chefe de lugar nenhum, ele é um seguidor de Jesus. Lindo, né? É, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Então o chefe da sinagoga se converte. Aí é interessante aqui, porque Paulo tinha desistido dos judeus, né? Os problemas de vocês, raio que o parta, agora a responsabilidade é de vocês. E aí o cara se converte do lado da sinagoga, ele deve ter ficado, um cara sensível, né? Pensando, o que está acontecendo aqui? Do lado da sinagoga, assim, não tinha um lugarzinho melhor não? Naquele bairro lá, que é mais distante? Não, era do lado da sinagoga. A gente não sabe como é que estava o espírito de Paulo 100%, mas ele estava fragilizado sim. Ele escreve isso na sua carta aos 1 Coríntios. E o versículo 9 vai dizer que ele tem uma visão à noite, que Jesus diz para ele, não temas. E esse não temas não é só uma maneira de dizer as coisas, não temas, Paulo, estou contigo. É porque Paulo estava temendo, por algum motivo, seja a sequência de Atenas, o que estava acontecendo em Corinto, a perseguição, ele já havia tomado chicotada, já havia ficado preso, esse tipo de coisa, de certa forma, passou necessidade financeira, que vai fragilizando o cara, né? Por mais que ele tivesse ligado em Deus, conectado em Deus, ele era um homem, humano, né? E ele está fragilizado de certa forma, pode ser, especulo eu, porque ele estava até pensando em ir embora. Bom, já fiz meu trabalho aqui e tá bom, né? Tem uns convertidos aqui, eu vou deixar Timóteo aqui, Silas aqui e parto para outro. Não quero mais saber de Coríntios, não. É possível. Mas aí o que acontece no versículo 9? E de noite o Senhor disse em visão a Paulo, não temas. E o não temas aqui não está de graça, tá? É não temas porque ele estava com medo mesmo. Ele estava temendo pela vida dele, temendo por ser preso, temendo por alguma coisa. Estava frágil, né? Não temas, Paulo, mas fala e não te cales. Essa expressão é uma expressão clássica, né? Tem 2000 anos isso aqui, mas a voz de Jesus continua latente na igreja. Não temas, fala e não te cales. E aí ele vai dizer no versículo 10, porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum. Pô, depois disso, né, cara? Tu tá, né? Não sei, cara, tô mal, não tá rolando, tô achando que é hora de ir embora, tô achando que as coisas não vão dar certo. Aí de repente Jesus, né? Porque o Senhor aqui, curioso, né? Aqui é Jesus, num sonho, numa visão, não sei como é que foi, vai dizer para Paulo, não fique com medo, não fique com medo, não te cales, fala, continua falando, continua pregando, porque eu estou com você. E ninguém vai te fazer mal. Ninguém vai te fazer mal não quer dizer que ninguém vai tentar fazer mal, porque vão, né? Na verdade, no final desse texto é eles tentando botar Paulo na cadeia, né? Mas não vão conseguir. Mas o que eu acho interessante nesse terceiro momento é que o Paulo, que já havia aberto mão dos judeus, né? Não é mais responsabilidade minha, esse problema é de vocês agora. E que aconteceu tudo isso que a gente viu. Primeiro se converte um cara do lado da sinagoga, né? Olha os sinais, né? Eu sempre brinco, olha os sinais, né? Percebe o que está acontecendo. E que tem medo. O Paulo que tem medo, que está fragilizado, ouve de Cristo. Não tenha medo. E aí se converte um líder da sinagoga. Pensa assim, a cronologia é provavelmente bem essa. E aí ele começa a pensar, pô, cara, eu tinha falado que não queria saber mais dos judeus, agora o líder da sinagoga se converte. Só que junto com o líder da sinagoga, outros se convertem, provavelmente outros judeus, por causa do testemunho do líder da sinagoga. Então o Paulo, que estava com medo, que queria ir embora, ele ouve a voz de Jesus, agora o líder da sinagoga se converte, agora tem uma igreja se reunindo na casa de Tício, e de repente agora é a hora de ir embora, né? Pô, tá bom, o líder da sinagoga está dando testemunho, agora eu vou embora. Aí o que acontece? Versículo 11. Ele fica ali mais 1 ano e 6 meses. É a segunda cidade que mais tempo Paulo ficou. A primeira é Efésios, né? Há uma discussão se foram 2 ou 3 anos,
que ele ficou ensinando lá, e a segunda é a cidade de Corinto. Isso não era normal, 1 ano e 6 meses para Paulo era muito tempo, né? Ele ficava alguns dias na cidade, plantava aquela igreja e ia embora. Por que Paulo ficou tanto tempo? Porque houve uma mudança aqui, ó. Uma mudança de mente, de mentalidade, uma mudança no espírito de Paulo. Se antes ele estava com medo, agora ele não está mais. Se antes ele temia pela própria vida, ele não está temendo mais. Se antes ele estava preocupado com uma prisão, ele não está mais, porque ele ficou tanto tempo aqui nessa cidade. E o motivo é qual? Não temas, porque eu sou contigo. O motivo é esse. Não temas, Paulo, eu sou contigo. E quando Jesus é com Paulo, não tem o que temer, cara. Você entende isso? Temer a quem? Temer a quem? Aos judeus da sinagoga? Ao Império Romano? Ao Satanás? Eu sou contigo. Imagine você, numa noite de sono, de repente vem Jesus, né? Não é aqueles sonos que a gente tem um sonho e acorda sem saber se era verdade ou mentira, não. Esse aqui é algo, uma visão, algo do tipo, porque o cara tem dúvida, por isso está escrito no texto, né? Sonhei com uma coisa, né? Sonhei que eu voava, sem esses sonhos assim, não, essa aqui é uma visão mesmo, né? Jesus falando, imagina se você tem uma visão assim, não tenha medo, tu vai ter medo depois? Responde aí, pô, vai ter medo depois? Se Jesus fala contigo, você já ouviu a voz de Jesus? Desenho aramaico, né? Ele era, né? Judeu falava aramaico, mas se você entendesse, né? Já ouviu a voz? Eu não, nunca ouvi, não dessa forma aqui. Você já teve uma visão assim, com Cristo? Não, eu acredito, eu também nunca tive. Imagina se a gente tivesse, imagina se eu dormisse essa noite e Jesus aparecesse para mim e dissesse, Josse, Ander Josse, né? Pra mostrar que ele me conhece mesmo, né? Ainda vai pronunciar certo isso. Pela primeira vez, alguém vai pronunciar pela primeira vez certo. De segunda é mole, na primeira sempre erra, né? Ander Josse, opa, é Jesus lá. Ele fala assim, ó, não tenha medo. Pode continuar pregando, porque tem muita gente nessa cidade ainda para ganhar. Pô, tu acha que eu ia acordar? Pô, sei, cara, essa igreja está muito desanimada. Tu acha que eu queria... Não, vocês poderiam nem vir no domingo. Eu ia continuar pregando, porque foi Jesus que falou comigo. Eu não vou ter medo de quê agora? A gente não teve a visão, eu não tive a visão, mas o texto está para a gente como revelação. A voz que falou com Paulo é a voz que continua falando para a sua igreja até hoje, e falará até o final. Não te cales, fala, prega, porque eu sou com vocês, e ninguém poderá impedir a igreja. Isso quer dizer que a gente não vai passar por perseguição? Não, Paulo vai ser preso, por exemplo, vai morrer em Roma, provavelmente decapitado. Isso quer dizer que a gente não vai padecer nenhum tipo de mal? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que ninguém pode impedir a pregação do Evangelho de Jesus. Nem judeu, nem romano, nem império, nem potestade, ninguém pode impedir. A sua vinda é certa, o seu reino estabelecido é certo. E o que nós precisamos fazer? Não temer. Não temas, abre a boca e fale. E aí Paulo fica 1 ano e 6 meses nessa cidade, e ali vai nascer a igreja de Corinto. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, se você tem medo, muitas vezes, de dizer sobre o que você crê, se você tem medo de incomodar as pessoas, se você tem medo de ficar impopular, você tem medo de ser demitido, se você tem, não sei, eu não tenho como saber isso não, mas uma coisa eu sei, não temas, porque se é sobre o reino de Deus, quem está conosco é a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, e ninguém poderá ser contra nós, amém?